Hoje nós vamos estudar um pouco da sociologia de Max Weber, outro fundador da sociologia e uma das referências da escola alemã, contemporâneo de Durkheim. Viveu no final do século XIX e o começo do século XX. Ele nasce na Alemanha e depois de brilhantes estudos ele começa a ensinar política nas universidades. Weber nunca se engajou na ação pública porque, segundo ele, existe uma distinção entre julgamento de valor e julgamento de fato. É a separação que ele faz entre ética da convicção e ética da necessidade. Para ele, a ciência não saberia fundar os valores que guiam a política. A sociologia de Weber é bem diferente da sociologia determinista de Durkheim. Para Weber, a sociologia é, antes de tudo, uma ciência da ação social. Não do fato social, mas da ação social. Ele recusa o determinismo proposto por Durkheim e também por Karl Marx, seu compatriota, que condicionam o indivíduo dentro de uma malha social dos fatos sociais que lhes são, de certa maneira, inconscientes. Para Weber, todos esses condicionamentos, todos esses determinismos são relativos. Se tratam de leis absolutas, é verdade, mas com tendências que deixam sempre lugar ao acaso e à decisão individual. Ele considera que a sociedade é um produto da ação de indivíduos que agem em função de seus valores, motivos, intenções, expectativas, elaborando assim cálculos racionais. Explicar a sociedade seria então analisar a maneira como esses indivíduos se orientam a partir de suas ações. Por isso, a sua sociologia ganha uma característica de uma sociologia compreensiva. Por que compreensiva? Porque nós dizemos da sociologia de Weber que ela é uma ciência que se pode compreender pela interpretação do indivíduo singular, pela interpretação desse indivíduo em sua ação social. Para Weber, antes mesmo de estudarmos essa estrutura social, é preciso estudar o que constitui essa estrutura social, o que permite que os indivíduos de uma sociedade constituam interações sociais. Assim, Weber tem como objetivo de análise de sua sociologia a ação, que permitirá as interações sociais entre os indivíduos. Essa ação é denominada de ação social. Para Weber, toda ação social é exercida por um indivíduo qualquer. Ela carrega conteúdo. Ninguém age do nada. Ninguém age sem colocar um certo valor na sua própria ação. Todos os comportamentos, ou seja, todas as ações sociais, elas expressam intenções, valores e expectativas, e todas elas são motivadas por aquilo em que se acredita. A partir do momento em que você age sem motivação nenhuma, seja para o bem ou seja para o mal, você está em um estado patológico. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus.
Todo ato consumado é explicado através de uma ação que dá sentido ao ato praticado, justamente porque existe um contexto, existe uma história. Por exemplo, se eu sou um cristão, eu não vou basear as minhas ações, os meus valores e as minhas expectativas nas mesmas ações, valores e expectativas que um ateu. Nem vou cometer atos que são peculiares a uma outra religião. Toda vez, então, que um indivíduo tem determinado comportamento, é preciso recorrer à sua história, à história singular desse indivíduo, analisar a história do indivíduo para conseguir explicar o porquê dessa ação. Tentar explicar o comportamento negando a história do indivíduo seria caminhar para Weber a uma conclusão equivocada, porque para Weber é imprescindível uma análise da história tanto dos indivíduos quanto da sociedade, das suas instituições, para poder se compreender o núcleo subjetivo de cada um deles. As ações dos indivíduos, para Weber, são dotadas de subjetividade, e os métodos científicos da natureza não têm como captar, nem como expressar, nem mesmo como compreender ou descrever essa subjetividade. Nós precisamos entender o objeto da sociologia, as ações sociais, através de uma análise histórica. E somente assim nós vamos captar o sentido dessas ações, e somente assim pode-se entender a carga subjetiva que está alimentando essas ações. Weber diz que existe então esse núcleo subjetivo onde cada indivíduo carrega aquilo que lhe é constitutivo e onde se encontram também as intenções e motivações das ações sociais. Esse núcleo subjetivo ele pode ser analisado através do tipo de ação social executada pelo indivíduo. Esse tipo de ação social irá determinar justamente a interação que este indivíduo terá com outro indivíduo ou com as instituições sociais. Assim ele classifica as ações sociais. A ação social comum é quando nesse núcleo subjetivo do sujeito se tem ações comuns com outro núcleo subjetivo. Então, nessa interação, se pode estabelecer uma relação social. Existe a ação social comum repetida. Quando nesse núcleo subjetivo eu tenho ações sociais comuns e repetidas, então eu não estabeleço somente uma relação social, mas eu também tenho a formação, a constituição de instituições sociais duráveis. Só é possível a formação das instituições, família, escolas, Estado, se nós possuirmos em nossa ação social um núcleo subjetivo comum e repetido. Existe também a ação social diferente. Quando esse núcleo subjetivo é diferente de outros núcleos subjetivos, eu tenho ações sociais que são totalmente diferentes, que não têm o mesmo sentido, não têm as mesmas intenções para Weber. Weber também faz uma classificação dessa ação social diferente. Primeiro, existe a aceitação. Eu não concordo, mas eu aceito porque isso nunca vai mudar. Esse tipo de ação social diferente gera um afastamento. Não gera uma relação, mas essa interação gera um afastamento. Existe o questionamento, isto é, quando os núcleos são diferentes, tenta-se debater sobre essas diferenças. Geralmente acontece um diálogo, buscando sempre um acordo comum. E existe o núcleo social diferente ou a ação social diferente, que é a rejeição. O diferente é tratado como algo que precisa ser formatado, como algo que precisa ser talvez até exterminado. Então a interação social acontece, mas não há chances de uma relação social. Weber parte então da ação social na subjetividade do indivíduo para demonstrar como
A partir das interações sociais se constroem as relações sociais para que se chegue à compreensão de uma estrutura social.